Obrigado, André, pelo convite, pela abertura. Sou Boaz, como ele falou, tenho 35 anos. Estou aqui já há 3 anos. E em agosto eu volto para Israel, passa rápido. Mas eu tenho 2 brasileiros em casa que fizemos nos últimos 3 anos, então já volto como um bom presente do Brasil. Tá, então vamos tentar fazer o jeitinho israelense. Se alguém tem uma pergunta, por favor, pergunta, não tem que esperar até o final. Se alguma coisa não está clara, eu vou usar algumas palavras, termos, não sei, que alguém talvez não conhece. Por favor, pergunta, eu vou tentar explicar, porque tem coisas que para mim são claras, que tem o meu dia a dia, mas talvez para alguém aqui não é claro, então eu posso explicar sem problema. E só para abrir, eu acho que eu tenho um lado bacana e fácil do trabalho de Israel. Os meus amigos, nós temos uma rede de 45 escritores comerciais em vários lugares do mundo, como o escritor aqui em São Paulo, que o nosso cargo é ajudar empresas israelenses a fazer negócios no país onde estamos. E todo mundo está falando que na área de negócios, de tecnologia, de startup, Israel é o mais fácil venda do mundo. E só para vocês ter alguns exemplos, eu estou organizando uma delegação de empresas de tecnologia de telecom para o Brasil, ligando para o Vivo, pedindo o time lá de inovação fazer uma reunião. Ele está falando, sim, claro, vamos fazer. Quando eu chego, eu falei para ele, estamos falando como está andando, ele gostou, não gostou, e falou, sabe alguma coisa? Eu estou fazendo só com você estas coisas. Falei, como pode ser? Eu liguei, mostrei tecnologia das empresas, imagino que você recebe por causa das empresas. Não chequei nada. Sei que Israel é bom, se fosse da Holanda, eu nunca fazia esse tipo de evento. Então, acontece muito que estamos, pelo menos, recebendo atenção só por causa do bom nome que Israel tem na área de tecnologia. Então, agora temos aqui um mês uma feira muito grande aqui da Febraban, da Associação dos Bancos para Tecnologias para o Número Financeiro. Estamos ganhando várias reuniões, até com pessoas do Daicoval também, ou pessoas de nível bem alto, só porque eles sabem, Israel tem muito boas soluções de segurança da informação, soluções muito boas na área de tecnologias para o mundo financeiro. Então, para a gente é o trabalho mais legal, mais fácil. Eu não estou falando política, nunca, pelo menos aqui no Brasil, nunca nas reuniões alguém perguntou alguma coisa, falou alguma coisa negativa, pelo contrário. Então, pelo menos é isso. Então, eu preparei uma apresentação para tentar contar a história da inovação. E o que é importante, menos os números, não coloquei muitos números de economia e tal, porque isso, com um clique agora no iPhone, dá para achar. Tentar explicar o que está acontecendo e por que a ecossistema de inovação em Israel é tão única. Porque o exemplo que estamos usando é nos Estados Unidos, pelo menos no Silicon Valley, que é o maior ponto de inovação do mundo, aconteceu porque aconteceu. Eu tive lá o Stanford, tive lá o Berkeley, não sei o que, Califórnia é sempre legal, pessoas saberem, aconteceu. Israel foi uma coisa bem estruturada, um pensamento de pessoas que 20, 30, 35 anos atrás pensavam como podemos fazer este lugar melhor, como podemos usar o conhecimento das pessoas em Israel para ajudar o país, para ajudar a economia, para ajudar, na verdade, o mundo. Isso é o que eu vou tentar explicar. Eu sempre gosto de começar com este slide e depois dá para já entender, mas logo depois eu vou explicar talvez sobre cada solução, porque cada tem a história dele. Gostou desse slide? Isso imagino que em outras palestras já foi mencionado. Mas o que é bom no nosso lado é que a economia israelense é baseada em exportação. Nenhuma empresa israelense, ou poucas empresas israelenses estão estabelecidas para vender em Israel. Porque um mercado pequeno, não dá para fazer muitos negócios só em Israel, especialmente na área de tecnologia. E os clientes são, na verdade, o mundo inteiro, fora dos 2, 3 países perto de Israel. Que, na verdade, para uma empresa israelense é ilegal fazer negócios só com 3 países do mundo. Síria, Líbano e Irã. Com o resto, dá para fazer. Se o outro lado não quer, é uma outra discussão. Mas do lado israelense, fora de produtos de defesa ou tal, é totalmente ilegal. Mas o que é interessante aqui é que sempre Israel se fala Startup Nation.
o empreendedor israelense está buscando parceiros no mundo. E país grande como o Brasil, acho que tem um problema muito grande, porque para o israelense vender um outro país pequeno não muito vale a pena. Tipo, para ele ir fazer negócios na, sei lá, Equador. Os esforços estão tão grandes, para um país tão pequeno não vale a pena. Aqui, você sabe no que eu, muito vale a pena. E por isso eu acho que tem muito potencial ainda não aproveitado, vou falar sobre isso depois, com o Brasil. Ou ainda não totalmente aproveitado. Bom, alguns números. O que é interessante, talvez, é o segundo. É GDP per capita bem alto. Acho que é top 20 no mundo, 22, 23 do mundo. Desculpa, em dólares. Os números em dólares, tudo em dólares, US. Crescendo bastante. Então, sempre Israel está crescendo, pelo menos nos últimos 15 anos, entre países desenvolvidas, que é por volta de 1%, e países em desenvolvimento, que depende do ano, né? 4, 5, 6. Então, é sempre 2, 2,5, 3, mas é bem constante. Isso bem diferente do Brasil, né? Inflação, mais ou menos a mesma coisa nos últimos anos. Tem coisas que foram um pouco mais caras, mas outras que um pouco menos. Isso é bem legal. Que também é discutível. Existe a palavra? Porque isso significa o número de pessoas que ativamente irão para procurar. Por exemplo, os ortodoxos, grande parte dos ortodoxos não procuram. Então, depende de como você conta isso. E isso é uma porcentagem bem alta comparando do mundo. Israel é um país muito educado, pelo menos no lado de universidades e tal. Bom, isso vocês sabem tudo. Isso vamos na terça mudar para 69. Bonito tal. Isso é bem legal. Uma estatística interessante que às vezes notícias positivas, às vezes pouco menos. Como falei no começo, nós vamos focar no lado positivo. Eu tinha uma discussão com alguns amigos por que essa notícia existe. Por que essa estatística existe? Então, como que ele mencionou, tem muitos jornalistas estrangeiros em Israel. Muitas. Demais. E para justificar as presenças deles, eles têm que registrar muitas notícias. E tem mais alguma coisa. Para ser um jornalista numa área de conflito é bem difícil. Imagina ser um jornalista na Iraque, na Nigéria, não sei, na Ruanda. Sua vida é bem complicada, bem difícil. Jornalista em Israel, ele está na Avenida Roth em Tel Aviv, saindo à noite para um bar. Alguma coisa aconteceu na Gaza, pega o carro 1 hora, tem lá, sei lá, filmagem, capacete, boom, mísseis tal. Termina a reportagem, volta para o bar, vai no restaurante de Tel Aviv, muito lindo, muito legal. A vida de uma jornalista estrangeira em Israel é super bacana. Super. Verdade? Então... Recebe um tour, né, com blindado do exército. Então parece que ele está numa área de uau, que guerra e tal, mas na realidade a vida dele é maior do que no país de origem dele. Bom, então... Imagino que vocês sabem isso, a Terra Santa, talvez santa, mas não muito na área de recursos que ela dá para os povos. Não tem água, não tem não tem nada dentro da Terra. Mas o que tem que é bem legal, que talvez por causa da falta dos outros recursos, são duas que ajudam bastante o país. Primeiro, nós chamamos uma cultura muito curiosa. Então, falamos o nível de educação, o nível das universidades, acho que 3 ou 4 das 7 são top 200 do mundo. Hebraica, Technion, Weizmann na universidade, mas com certeza top 200. Qualidade de instituições, infraestrutura, bom, a educação é muito forte, o conhecimento médio das pessoas é muito forte. E por isso depende, tem vários índices de inovação. Mas se você vai chegar hoje, Israel, primeiro, segundo, terceiro, quarto, top 5 sempre. O segundo recurso é como nós chamamos DNA de empreendedor. E por que é importante? Porque
o que acaba acontecendo é que Israel é muito bom em empreendedorismo porque a característica israelense é muito bom para lançar uma startup. Não é muito bom, talvez, criar uma grande empresa, e talvez por isso não tem tantas grandes empresas mundiais em Israel, mas para uma startup que tudo é super novo, tem que improvisar muito, tem que fazer coisas rápidas, tem que fazer muita coisa no mesmo tempo, tudo é sob pressão. Então, Israelense é muito bom. Por exemplo, eu gosto disso. Orientação é resolver problemas. Vou te contar a minha história pessoal. Quando cheguei ao Brasil, não falamos português, não tivemos, na verdade, nenhum amigo, nada aqui. E foi bem difícil no começo, imagina. E eu lembro uma conversa com a minha esposa, falando: oi, putz, boss, está muito difícil, estou com saudade da casa, tal, não conseguindo fazer nada, tal. Falei: não, explica, o que não está funcionando? Ele começou a dizer: eu estou começando a listar, tem que fazer isso, vamos fazer o outro, vamos fazer o terceiro. Ele está falando: mas não, é muito difícil, tá, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro. E estou tentando resolver. Ele me fala: boss, para por um minutinho. Eu não quero que você resolva os meus problemas, eu quero que você me escuta. E isso é um exemplo muito bom do que o israelense sempre... vamos resolver. Primeiro resolve, depois pensar se é bom, se é ruim. O israelense primeiro faz, depois pensa. Talvez o brasileiro é o contrário. Uma coisa que é muito bacana, que é muito bom para empreendedorismo, é a sociedade de imigrantes como o Brasil. Pessoas de lugares diferentes pensam de uma forma diferente, têm visão diferente sobre como resolver coisas, e isso é muito bom. Um outro ponto que também é bem único para Israel, falhar é super legal, é bom. Ontem estava aqui o fundador da Waze, ele deu uma palestra fechada para um grupo de empresários aqui, e ele falou uma coisa muito interessante, que todo mundo acha que para ser empreendedor tem duas opções, ou falhar ou ter sucesso. E quem que sabe, é bem claro que para ter sucesso você falha 20, 30, 50 mil vezes no caminho. E o que é bom em Israel, que se você está indo agora, vamos fazer levantar dinheiro para o seu startup, você vai falar: já tentei 2 vezes e falhei 2 vezes, não é um ponto negativo. O cara vai investigar, ver por que você falhou, o que você aprendeu da falha, mas não é um ponto negativo nenhum. E chutzpah, do último slide eu já sei que vocês entendem o que é isso, mas o que é interessante, isso eu vou falar sobre isso depois, é o investimento em P&D, porcentagem do PIB, na verdade acho que agora estamos segundos junto com a Coreia do Sul. Acho que agora a Coreia do Sul é 4,4% do PIB, Israel é 4,3%, no Brasil, só para dar uma capacidade, é 1%. Isso estou falando tanto dinheiro do governo, que eu vou explicar daqui a pouco como o governo está investindo, tanto dinheiro privado de empresas, de pessoas, de fundos. E por isso, densidade de capital de risco. Para quem não conhece, capital de risco, fundos de capital de risco, venture capital, são estes fundos que investem em empreendedores nos primeiros dias deles. Quando você lança um startup, você vai para um fundo de capital de risco para ganhar ou para levantar dinheiro para a sua empresa. E Tel Aviv hoje, mais uma razão para ser um jornalista em Israel, talvez a cidade mais inovadora do mundo, ou um dos melhores do mundo. Bom, só para destacar, o André mencionou, gastos do P&D falamos, gastos corporativos, tipo as empresas estão investindo muito em P&D em Israel, VCs, Venture Capital, já falamos, porcentagem de investimento estrangeiro, isso é muito importante, eu vou falar sobre isso depois, mas isso o que é ajudando muito as empresas israelenses a fazer negócios fora, capacitação de inovação, densidade de startup mencionou, fonte de inovação também falamos, André mencionou e falamos. No último vídeo que falei, Tel Aviv caiu para o 5º porque não tem mercado local. Então, com alguns dos grãos sobre se existe mercado local ou não, e falamos que Israel não tem mercado local. A história da exportação israelense num slide, até mais ou menos aqui, e desde aqui, ok? E a grande diferença, na verdade tem 2 razões fortes para isso. A educação sempre foi, chega dos povos judeus, sei lá, que sempre a educação é muito importante na cultura e tal. Então, desde aqui, ok, 40, 50, sempre a educação foi muito forte. Mas por que nesses anos Israel começou a exportar tecnologia e parou, ou pelo menos não cresceu na exportação de laranja ou qualquer outra coisa?
Duas razões. Primeiro, um programa se chama Yosma. Falamos que para lançar um startup ou para começar a fazer negócios, você precisa de dinheiro. Normalmente, o empreendedor não tem dinheiro próprio, ele tem que levantar dinheiro. Ele vai para este fundo que falamos para levantar dinheiro. Agora, nesta época, em Israel, ou até vamos falar, nos 80, Israel não foi um país rico. Na verdade, até 78, Israel foi um país que recebeu doações do Banco Mundial e de várias outras instituições internacionais. Só nos 78, 79, Israel virou um país que doa dinheiro. Então, nesses anos, ainda não tive tanto dinheiro em Israel. Então, quando um cara queria lançar uma empresa, começar uma empresa, ele não tinha opções de levantar dinheiro. Ele não tinha praticamente nada para falar com alguém, para ir ao banco, talvez. Mas os bancos não entendem muito inovação e não gostam muito de investir em coisas com risco muito alto. Então, o programa Yosma, o governo falou o seguinte: eu sei que tenho aqui muito conhecimento e capacidade, eu sei que falta dinheiro, vou fazer o seguinte: para qualquer dólar que você levanta para investir em tecnologia em Israel, eu vou colocar um dólar também. Isso foi o começo dos fundos de capital de risco israelenses, são 8 que foram lançados, e essas 8 pessoas que levantaram dinheiro de fora ganharam a mesma quantidade de dinheiro do governo israelense. Isso virou os primeiros dólares para investir em empresas israelenses. E por que estes anos? Porque demora algum tempo para desenvolver o produto, para desenvolver a tecnologia, até começar a vender. A segunda é o programa das incubadoras, que é ligada muito forte da onda de Olim que chegou nestes anos da Rússia. E vou falar sobre isso um pouco mais para frente. E o impacto. O mercado de high-tech, né? Acho que até 9,5% dos funcionários e 15% do PIB e 50% da exportação. E agora o desafio, na verdade, em Israel é como ampliar isso. Como colocar mais pessoas, mais cidadãos no jogo do high-tech. Porque estas 3 pessoas ganham bem, benefícios bem, trabalham em empresas bacanas. Então, isso é um desafio hoje em Israel. Podemos, talvez, logo depois falar sobre os desafios que ainda tem. Bom, falamos sobre a participação estrangeira, né? E o investimento de corporações em P&D em Israel e a importância. E aqui eu vou apresentar muitos logos de empresas que a maioria de vocês conhecem. Mas o que é interessante é que vocês conhecem estes logos porque eles vendem aqui no Brasil. O israelense conhece essas empresas porque eles têm centros de P&D em Israel. E muitas vezes, vários produtos que pessoas no mundo estão usando, a origem deles é em Israel, mesmo se a empresa não é israelense. Então, por exemplo, se você vai para, até acho que a Arábia Saudita e países lá no Golfo, você vai no hospital e usar uma máquina de ressonância magnética da Philips ou da Johnson, onde está o Johnson? Da Johnson, né? Então, na verdade, Philips é uma empresa holandesa e Johnson americana, mas a máquina de ressonância magnética está desenvolvida em Israel. Até às vezes fabricada em Israel. Então, eles tiram Made in Israel e colocam lá no hospital. Sementes, que é a Syngenta, uma das maiores empresas do mundo de sementes, está vendendo aqui no Brasil, do centro de P&D da Syngenta em Israel. E, bom, tem 1 milhão mais exemplos. Mas a importância dessas empresas é gigante por 2 motivos. Primeiro, porque eles levam muito conhecimento. Então, o israelense que terminou 4 anos da faculdade no Technion e está procurando um emprego, está achando um emprego no centro de P&D da Intel. Imagina quanto conhecimento tem lá e ele aprende muito. E 5 anos depois ele está saindo e lançando uma startup com muito conhecimento do mundo corporativo, do que está acontecendo no mundo. E os exemplos são gigantes, tanto de, sei lá, aqui é agricultura, mais área médico, aqui são, como se chama, hardware, chips e Qualcomm também, no iPhone de tudo é um chip da Qualcomm em Israel. Bom, mais internet, telecom
e aqui vários, mais B2B, né? Business to business. Mas, então, eles levam muito dinheiro para investir em P&D, muito conhecimento para ajudar a educar as pessoas, e também ajudam em desenvolver um mercado. Vou te dar um exemplo. Israel sempre foi muito forte em software. Na verdade, tem um slide sobre isso, tá? Vou contar um pouco depois. Mas queria mostrar isso porque hoje tem bastante dinheiro em Israel para investir em startups, ok? Isso é um mapa da ecossistema de venture capital, de fundos que investem em empreendedorismo em Israel. Então, imagina, se agora eu sou um empreendedor, tenho bastante oportunidades de receber financiamento para a minha empresa. Bom, este livro vocês conhecem. O que é interessante neste livro é que, na verdade, ele foi escrito em 2009. E hoje é mais verdade do que 8 anos atrás. Então, todo ano estamos falando, este ano foi pico, foi ótimo, foi maravilhoso. Não pode ser que ano que vem seria melhor, e é melhor. E só para destacar algumas coisas. Agora tem uma história nova, recente, que dá para adicionar, mas o negócio é o seguinte. Todo ano estão investindo em Israel por volta de 6 bilhões de dólares em tecnologia. Em 2015, mais ou menos 9 bilhões voltaram por investidores. Voltaram quer dizer ou que a empresa foi vendida para uma outra empresa do mundo, ou porque a empresa fez, como se chama, o IPO, saiu para a bolsa, ou que por causa de outra razão, os investidores receberam dinheiro para vender a empresa para, como se chama, uma merger, aquisições e fusões. Então, alguns exemplos. A Merck, um gigante na área farmacêutica, comprou uma outra. Microsoft, todo ano está comprando uma empresa por volta de 300, 200, 400 milhões de dólares. A ARM é um concorrente da Intel, está produzindo chips. Aqui tem Intel, Samsung, vocês conhecem Yahoo. Então, isso o que gera o interesse tão grande de instituições estrangeiras investir em Israel. Porque é bom negócio. Se você investe 6 e ganha 9, legal. E para o israelense, isso é a razão de vender a empresa, ok? Porque falamos, muitas vezes o israelense não gosta de gerenciar uma empresa gigante, ele não gosta de ser um chefe americano, chefe coreano, de uma empresa gigante de Samsung, falando para ele todo dia, faz isso, faz o outro. O israelense não gosta disso, você sabe. Ele prefere vender, você gerencia a empresa, pega o PI, pega tudo, eu vou lançar uma nova startup. E na verdade, o cara da Waze, que já mencionei ontem, ele hoje está envolvido em 9 startups diferentes. No dia que o Google comprou o Waze, ele saiu. No dia seguinte, ele falou para mim, ok, consegui. 6 bilhões de dólares também? Eu também sei. Primeiro, o deal foi 1,2 bilhões. Não foi 15? O que foi 15? Não, 15, ok, isso é a história mais recente, daqui 6 semanas atrás. O Intel comprou uma empresa que se chama Mobileye, que tem um sistema de prevenção de acidentes, mas na verdade é uma empresa que desenvolve o carro autônomo, o próximo carro autônomo. Então a Intel comprou para 15 bilhões de dólares. Então, quando eu falei que todo ano tem um novo recorde, então ninguém pensou que isso vai acontecer, porque a Mobileye já saiu no bolso, já foi uma empresa pública, mesmo se... muito dinheiro. E imagina, para o meu marketing, eu agora penso, eu como representante israelense aqui no Brasil, tudo muito tecnologia. No dia seguinte, viu este deal de Intel, vale a pena investir numa empresa israelense, que legal tal. Então, imagina, por isso a venda está acontecendo mais fácil. Bom, isso já foi claro que tudo são inovações de Israel, mas 2 histórias que mostram talvez o mercado da inovação. Falamos sobre o DNA de empreendedorismo e por que o ecossistema é especial. Então, vocês conhecem no mundo tem 6 graus de separação, né? Que por cada pessoa do mundo, com 6 pessoas pode chegar. Então, Israel é um. Se eu não conheço uma pessoa, com certeza tem alguém da minha rede que conhece uma outra pessoa em Israel. Porque é um país pequeno.
Então, isso é um exemplo de dois amigos do exército, um que 20 anos depois, né? Um é médico, o outro é cientista de mísseis, que tem especialidade em câmaras pequenas, que dentro dos mísseis, do novo geração de mísseis, tem câmaras. Falaram, putz, tem este exame desagradável de endoscopia, né? Vamos pensar como resolver. Então, sempre começo de um problema, né? No Waze foi o trânsito e aqui foi este exame. Falou, putz, vamos desenvolver uma pílula com câmera dentro, que o paciente engole, o médico no computador está vendo tudo que está acontecendo dentro, está saindo naturalmente e acabou. Isso é o que eles fizeram. Esta empresa também foi vendida para 900 milhões de dólares para uma outra grande multinacional. Mas duas pessoas de áreas super diferentes, por alguma maneira, conseguiram achar solução para um problema que é problema mundial. A maioria das empresas israelenses está resolvendo um problema mundial, não um problema israelense. Trânsito é mundial. Falta de água, irrigação por gotejamento, é um problema mundial. Isso foi Viber, se vocês conhecem, para fazer calls. Agora é super commodity, mas na época não foi. ICQ, se você não conhece, né? É o pai e o mãe de todos os programas de instant messaging, né? Da WhatsApp, da Messenger, de tudo, SMS, de tudo. Bom, isso todo mundo conhece, né? É uma inovação excelente de um cara que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Agora, resumindo até agora, os ingredientes da inovação israelense. Pouco complicado, mas vou passar rápido. Primeiro, necessidade, falamos, problema mundial. Segundo, a razão que não teremos coisas gerou para a gente inovar. Então, por exemplo, Israel não tem água, mas não tem problema de água. As torneiras em Israel, todas, têm água de qualidade super alta, 100% do tempo, sem nenhum problema, sem nenhuma falta de água. Mesmo se está chovendo muito menos do que Israel está usando. Isso é uma outra palestra, mas... suporte governamental. O governo tem que ajudar onde precisa e não atrapalhar onde não precisa. Imigração, falamos, é legal. Espírito empreendedor, falamos sobre o DNA. Isso é legal. Internacionalização do primeiro dia. O falta de mercado local e o falta de vizinhos amigáveis para vender para eles requer os israelenses sair de Israel. Isso é muito bom, porque desde o começo do primeiro dia ele pensa global. Então já tive vários exemplos de uma empresa, por exemplo, israelense, que estamos ajudando a ela, empresa de 5 pessoas, que tem projeto no Japão, piloto na Alemanha, parceiro nos Estados Unidos e agora estamos ajudando eles no Brasil. 5 pessoas. Ou, por exemplo, quando o Waze foi vendida para a Google, quantas pessoas trabalharam na Waze? 25. Quando agora esta empresa foi vendida para 15 bilhões, quantas pessoas trabalham lá? 600. Então, são empresas pequenas. Vou mencionar só algumas coisas que eu acho interessante. Empreendedor experiente segunda vez. Mencionei isso com a experiência de falhar, mas falamos que tudo o ecossistema de inovação começou 25 anos atrás. Então, já é uma geração. Então, tem pessoas que tentaram, conseguiram uma vez e já estão tentando de novo, ou outras que falharam 2 vezes e estão tentando de novo. Mas isso é bom para o ecossistema, porque as pessoas estão chegando com muita experiência. Educação, falamos. Veteranos de empresas globais, falamos. Essas grandes empresas que estão vindo para Israel, estão chegando com muita experiência, cultura. Bom, mencionamos a maioria. Isso é uma pesquisa muito legal que foi feita sobre as características do empreendedor israelense. A IVC é um centro de pesquisa israelense. É legal, se chama Silicon Valley. Conhecem esta palavra, né? Valley, na verdade, é uma palavra em árabe que significa vale, né? Mas em hebraico estamos usando. Já virou uma palavra em hebraico, então Silicon Valley. E isso são características que vocês até vão conhecer de um israelense médio, não necessariamente empreendedor. Então o israelense sempre questiona se alguém está falando não, significa para mim sim. Ou que tem um jeito para virar para si. Strong drive, must win, talvez ligado à história. Tem alguma coisa aqui mencionando sobre que a história é muito curta. Então, o israelense sempre, o judeu sempre fugiu. Então, vou tomar o risco porque não sei o que vai acontecer amanhã. Talvez eu vou fugir daqui, então vou tentar. Vou falhar, ok, tudo bem, não aconteceu nada. Go Global, falamos, no Connect é muito legal.
falamos que isso é muito pequeno e é muito não formal, vocês sabem, né? Então, se eu vou ver um ministro na rua, eu vou falar: oi, ministro, tudo bem? Eu tenho que falar com você alguma coisa. Eu vou contar para ele a minha ideia, e a minha mãe, a minha tia e o meu cachorro. E tudo bem. E aqui no Brasil não acontece muito, né? Então, é um país muito não formal. E vários outros que são parte da característica israelense, de uma forma geral, que é muito bom para, por acaso, né? É muito bom para o empreendedorismo. E, por exemplo, não é muito bom para uma grande empresa, para um corporate mundial. Porque é difícil gerenciar uma empresa de 100 mil pessoas, que cada acha que ele é o melhor do mundo, que ele é o mais inteligente do mundo, que ele sabe tudo. Mas para o empreendedor, para o empreendedorismo é bom.